Bom, pessoal, olá. Dando sequência naqueles tutoriais que a gente fez do Illustrator, falando sobre os brushes do Illustrator, esses brushes que a gente armazena aqui no painel Brush, a gente vai conhecer hoje o Pattern Brush, tá? Que é um brush que você cria com desenhos que são salvos dentro do painel Swatch. E o Illustrator pode aplicar esses desenhos em várias posições da linha. Para o Illustrator, esse daqui é um Pattern Brush, para o Illustrator uma linha pode ter até 5 posições e você pode colocar até 5 desenhos dentro de um Pattern Brush. Vai entrar um desenho em cada posição. Eu fiz um desenho aqui do que seria uma linha para o Illustrator em relação às posições da linha. A gente vai rever essa forma quando a gente estiver editando o nosso Pattern Brush. Então, por exemplo, a gente vai planejar, né? Essa linha foi começada a ser desenhada a partir desse ponto. Então, esse aqui seria um desenho que eu vou poder colocar no início da linha. Esse é um desenho que eu vou poder colocar no fim da linha. Esse desenho aqui eu decido ele para o que a gente, digamos assim, pode chamar de o corpo da linha, ou a linha em si, menos as posições início e fim e os cantos, ou seja, qualquer posição da linha que não seja início, fim ou canto, tá? A gente vai, vamos chamar assim de corpo da linha, pode ser reta ou pode ser curva, tá? E aí os cantos também a gente pode entender, ou como o Illustrator se refere, inner corner, ou seja, um canto interno, um canto para dentro, e outer corner, que seria um canto voltado para fora, tá? Então eu fiz esses desenhozinhos aqui, e para você poder salvar isso aqui como um brush, ou seja, eu quero selecionar a linha e aplicar o brush, ele aplicar esses desenhos na posição da linha, o primeiro passo é, depois de ter feito o desenho, é você salvar os desenhos dentro do painel Swatches. Você pode simplesmente arrastar os desenhos para lá, um a um, para cada um virar um pattern. Eu vou ficar visualizando aqui no painel Swatches apenas os patterns, não todos os preenchimentos que a gente tem lá. Vou colocar aqui só Show Pattern Swatches e vou arrastando para a gente ir vendo. No quadrado com canto arredondado, o círculo, a estrela de 5 pontas e essa outra estrelinha aqui de 11 pontos. Tá? Cada um salvo como um pattern, eu vou afastar aqui. Início, fim, corpo da linha, canto para dentro e canto para fora. Bom, depois de salvos os desenhos aqui no painel Swatch, a gente vai lá no painel Brushes, aqui, e vai dar aquele comando, clicando aqui na paginazinha, no comando New Brush. Pode ser feito aqui também pelo menu do painel, tanto faz. Tá? New Brush, sempre vai aparecer essa janela aqui, que é para você dizer qual o tipo de brush você está querendo criar nesse momento. No nosso caso vai ser o New Pattern Brush. Vou dar OK. E aí, como nas outras situações que a gente criou o brush, depois que você dá OK, aparece a janela relativa ao tipo do brush que você está criando. Vou chamar esse brush aí de geométrico. E primeiro eu vou aplicar, que a gente vê, ó, aquele desenho que eu tinha feito da linha, ele aparece aqui para a gente entender, e em cada posição daquele desenho, ó, como eu tinha explicado anteriormente, aparece um marcador para você escolher qual o desenho que você quer que apareça naquela posição. Por exemplo, para o canto outer, o canto para fora, vamos colocar aqui a estrelinha de 11 pontos. Para o meio da linha, eu vou escolher o círculo. Você vê que ele já começa a me dar o preview. Tem um detalhe interessante também, quando você escolhe uma figura para fazer o meio da linha, o Illustrator te dá uma opção automática de, a partir dessa figura, ele criar um desenho para colocar no canto. Ó, aqui. Ó. Ele cria uma variação para você, se quiser utilizar a figura que você escolheu para o meio da linha, aplicar ela no canto. Tá? Ou, se quiser, a própria figura, lógico. Esse auto slicer e o auto overlap é diferente de você aplicar a própria figura. Ele tem configurações dinâmicas para uma figura que vai entrar no canto. Quando a gente for
aplicar isso aí em figuras que tenham ângulos diferentes de 90 graus, como aqui, a gente vai ver que existe uma tendência a deformar a figura. E essas variações que o Illustrator cria, elas são diferenciadas de você escolher a própria figura para aplicar no canto. Tá? Vou deixar aqui essa. Para o canto interno, o canto para dentro, a gente vai colocar a estrelinha de 5 pontas. Você vê que é bem fácil, depois que você planejou, criou o desenho, aplicar ele na linha é simples, né? Início da linha, a gente vai colocar o quadrado verde e para o fim da linha, aquela figura com os cantos arredondados, roxa. Tá? Vou dar OK aqui. O brush vai ser criado, vai começar a aparecer aqui no nosso painel brush. E aí a gente vai voltar para ir mexendo nessas opções de aplicação da figura e vendo o que vai acontecendo lá no nosso desenho. Tá? Então eu vou dar OK aqui. Vou selecionar essa linha, vou colocar um pouquinho para cá. Vou fazer também uma linha aberta, sem cantos. E vou fazer uma figura fechada, um círculo. Aliás, o círculo aqui vai ter o mesmo comportamento dessa outra figura, então nem vou fazer. Vou fazer uma figura que tenha um ângulo menor do que 90 graus e um ângulo maior do que 90 graus. Tá? Vou deixar ela aberta aqui. Seleciono aqui as três e vou aplicar o nosso brush. Aquilo que eu havia dito. Ó. Você vê que o brush ele tem uma aplicação extremamente dinâmica, com uma figura curva. A figura que está no início da linha, ela segue o desenho. Isso é bem bacana. Né? Você vê o quadrado e essa figura, que seriam figuras que têm os lados retos e paralelos, né? Aqui elas foram modeladas à curvatura da linha. Isso dá uma aplicação muito dinâmica, né? Aqui, olha, como eu havia dito, a gente quando tem figuras que têm ângulos diferentes de 90 graus, a aplicação no canto não é tão regular como em figuras de 90 graus. Na verdade é porque esse brush ele é muito utilizado para se fazer molduras, e molduras normalmente são retangulares. Tá? Tanto que eu vou até desenhar aqui um retângulo, porque esse brush ele tem uma configuração específica para quando você aplica ele em figuras retangulares. Tá? O que a gente vê aqui de particular na aplicação desse brush que a gente vai poder modificar lá na edição do brush, quando a gente vai editar o brush aqui no painel, né? Você vê que aqui, por exemplo, essa figura e elas estão com proporções diferentes. A gente tinha desenhado um círculo, mas a gente percebe que aqui ele está meio achatado. Aqui ele já está menos achatado, aqui ele está meio expandido. Porque a figura ela tem um tamanho e essa linha também tem um tamanho. Então, se o tamanho da figura não for múltiplo do tamanho dessa linha, ou se o tamanho dessa linha não for múltiplo do tamanho da figura, alguma deformação vai acontecer. Então a gente vai ver esses detalhes aí na edição do brush. Para editar o brush é bem parecido com o que a gente viu nas outras situações. Você dá 2 cliques no próprio brush aqui no painel, o Illustrator abre de volta aquele painel de configuração. Na hora que a gente criou o brush, ele foi visto, e aqui que a gente pode mexer nessas opções aqui. Por exemplo, com relação ao tamanho, né? Escala fixa, ou se a gente quer uma escala diminuída. Vou marcar o preview, né? Você vê que ele vai fazendo lá. Diminuir essa escala aqui, você pode fazer aqui, mas você também pode fazer isso na espessura da linha. Lembrando que isso aqui são contornos. Então, se você aqui, quando está lá fora, na espessura do contorno aumentar ou diminuir, o tamanho das figuras também vai aumentar ou diminuir. Tá? Existem opções aqui para você utilizar quando tiver com um tablet ou uma mesa digital instalada. Se você não tiver com um tablet ou uma mesa digital instalada, essas opções aqui não vão aparecer disponíveis. Tá? Inclusive com valores de variação. Né? Você variar o tamanho usando a pressão da caneta. Tá? Vou deixar em fixo, que é o que a gente vai usar. Vamos dizer, é o uso comum, né? A maioria das pessoas não trabalha com o tablet ligado. O espaço aqui, que ele se refere ao espaço entre as figuras. Então, espaço 0, uma figura colada na outra. Você pode variar
Você vê que o valor não é absoluto, é relativo, o valor é percentual. Posso colocar aqui, por exemplo, um espaço de 10%. Né? Você consegue uma aplicação mais suave. Você vê que isso ainda não resolve a deformação. Tá? Vou deixar aqui 0. Aí você tem as opções de espelhamento, que eles chamam de flip, né? Espelhar ao longo da linha. As figuras são quase simétricas, né? Então, nas estrelinhas, mais parece uma mudança de posição. Você vê bem o espelhamento, quando você coloca o flip along the line, ele troca a figura do início da linha pela do fim da linha, né? E tem o flip, né? O espelhamento cruzando a linha, né? Aí ele troca de posição as figuras do canto interno e canto externo. A gente não está percebendo muita mudança, não está percebendo mudança nenhuma no círculo, porque o círculo é totalmente simétrico. Então, quando você espelha, ele não vai apresentar mudança de aparência, mas aqui ele está espelhando as figuras. Tá? Aí você tem aqui embaixo as opções de como ajustar o desenho na linha, que eles chamam de fit. O stretch to fit é justamente essa opção de, em alguma situação, ele vai expandir, em algumas outras situações ele vai comprimir a figura, como aqui está comprimido e aqui está expandido, tá? Isso porque está marcado stretch to fit. E quando você bota aqui, quer que ele elasteça para ajustar, ele vai levar em consideração o espaço 0 e vai deformar a figura. Se você marcar essa opção aqui, é de space to fit, ele desconsidera o espaço que você marcou aqui e vai fazer a figura aparecer sempre sem deformação, mesmo que para isso ele tenha que abrir espaços. Então você consegue uma aplicação, só que essa aplicação fica irregular, né? Por exemplo, aqui ficou muito espaçado, e aqui ficou menos espaçado, aqui ficou grudado, e também nessa situação, para uma moldura, por exemplo, talvez não seja muito bacana, né? Mesmo uma figura dessa. Aí você que vai decidir o que você acha interessante. Você pode colocar o Add Space e, inclusive, aumentar um pouquinho o espaço. Ele aumenta, tá? Pode conseguir disfarçar um pouquinho, digamos assim, né? E essa última opção daqui, essa é específica para retângulos. Quando você clica nela, você vê que o nosso retângulo ele muda um pouquinho de tamanho, né? Quando você muda aqui, tá vendo? Você vê que para as outras figuras que não são retangulares, o Stretch to Fit e o Approximate Path tem o mesmo efeito, mas no retângulo aqui, você nota que quando eu troco aqui de uma opção para outra, o retângulo tem o tamanho dele afetado. Tá? Quando você marca essa opção daqui, o que acontece? Ele aumenta um pouco ou diminui um pouco o tamanho da figura para poder aplicar o desenho sem deformação e continuar com o espaço que você determina aqui, no nosso caso, espaço 0. Então é uma opção especificamente para retângulos que você vai usar como moldura. Ele consegue preservar o desenho e consegue manter o espaço 0. Para fazer isso, ele termina alterando um pouquinho o tamanho da figura. Tá? Mas é a utilidade dessa opção. E por fim aqui o método de colorização, é só você dar uma olhadinha nos outros vídeos que a gente fez sobre brush, que é como você vai querer colorizar a linha em relação ao desenho. Normalmente nos pattern brushes a gente deixa em nome para utilizar a cor do desenho original que foi criado. Tá? Vou dar OK aqui, mando ele aplicar, aí as linhas estão alteradas. Assim, um detalhe aqui, eu vou voltar aqui e vou trocar essa figura do canto pela figura que o próprio Illustrator cria quando você especifica a figura que vai ficar na posição do centro da linha. Ele só não vai me dar o preview em tempo real, tá? Eu vou ter que dar OK para ele atualizar o meu preview. Olha lá. Que fica meio deformadinho, mas você consegue um resultado mais interessante, né? Pena que ele realmente não atualize no tempo real, quando você está testando lá, né? Mas é bem interessante, tá? Se colocar a figura mesmo que a gente escolheu como, aí ele cria uma deformação bem esquisitinha, tá vendo? Usando a própria figura, nem o auto slice, nem o outro. O que é isso aqui? Sempre que o ângulo for diferente de 90,
alguma coisa vai ficar diferente. Assim, o brush, né, o recurso, ele é criado realmente para você utilizá-lo sem a deformação, quando você tiver ângulos de 90 graus. Quando são ângulos diferentes de 90, a figura sofre uma deformaçãozinha lá, né? E aqui, como eu havia dito, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da figura, não só lá na edição do brush, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da linha, do tamanho não, desculpa, a espessura da linha, né? É um recurso bem interessante se você pesquisar, por exemplo, nas próprias bibliotecas do Illustrator. Vou chamar uma aqui de, esse daqui, por exemplo, bordas geométricas. Ele chama de bordas, tanto ele chama de borda porque é muito utilizado para se fazer moldura, né? Tem uns que tem efeitos de aplicação muito interessantes. Vou dar um pouco de zoom aqui, ó. Tem ótimos efeitos, assim, é interessante você ver como se chegou no recurso para você poder aplicar nos seus brushes. Tem outros aqui bem interessantes também. Aqui bordas, por exemplo, esse Novel Tie, mais bonitinho. Você planeja como vai ser o encontro, né? Porque aqui você tem uma figura, aqui você tem outra figura. A junção dessa figura tem que ser um desenho planejado, né? E a colocação no canto também tem que ser um desenho planejado. Você pode até verificar como foi feito o desenho desses que a gente viu aqui, dá um bom resultado de casamento, por exemplo. Casamento que eu digo é da figura do canto com a figura do meio da linha. Você vê que esse brush ele foi tão especificamente criado para se fazer moldura que nem foi criado a figura de início e fim de linha e nem foi criado o canto voltado para dentro, só o canto voltado para fora e a figura do meio da linha. Se você puxar esse desenho aqui para a tua área de trabalho, ele te mostra o desenho. Olha lá. Aqui o desenhista usou um truque legal, que é criar um retângulo transparente, e esse retângulo transparente é que serve para você fazer com que uma figura case exatamente com a outra no planejamento. Olha lá. Se essa figura fosse jogada solta, sem esse retângulo, ela não ia cair nessa altura exata para casar com esse desenho. Esse retângulo serviu de referência, tá? Para ele fazer esse casamento para lá e para ele fazer esse casamento para o lado de cá também. Isso aí faz parte do planejamento do desenho, né? Vou colocar aqui de novo no esqueleto, virar um pouquinho essa figura aqui, 90 graus. Aqui é o contrário. Aqui. Olha lá. Isso você tem que fazer quando você quer que o desenho tenha um casamento perfeito. Aqui você vê que ele nem cria a aparência de que tenha sido feita uma figura para o canto, mas foi o que a gente viu aqui. Só que ele usou esse recurso de você desenhar um retângulo transparente para poder entender como vão ser feitas as junções, né? O lado esquerdo da figura do meio, né, da linha, bate com o lado direito da figura do canto, e o lado direito da figura do meio bate com o lado de baixo da figura do canto. É isso aí, e duplicando aqui, você gira 90 graus no sentido anti-horário, ele vai bater aqui. Esse é o planejamento que você tem que fazer se você quiser que o teu brush case perfeitamente, né? Canto e meio. Ok? É um brush bem bacana, dê uma pesquisada, você pode fazer combinações muito bacanas, tem bastante desses brushes também para você baixar pela internet para carregar pelo Illustrator, e ele vai enriquecer bastante o teu layout. Com pouco trabalho você vai conseguir um efeito bem legal, que é o objetivo do recurso brush, ok? Então até a próxima. Valeu.